dia, meus amores do quarto ano. Na nossa videoaula de hoje, eu vou mostrar para vocês a provinha, o teste de matemática da segunda unidade. Nesse nosso teste, ele tem alguns assuntos importantes, que nós já estudamos, que são os números, problemas e soluções. No número 1, eu separei para vocês o mapa do Brasil. Aqui, ó, o mapa do Brasil. Nesse mapa, eu destaquei 5 maiores estados e coloquei também junto com ele, nesses estados aí, coloquei a extensão territorial de cada um deles. Então, vocês vão observar a extensão territorial de cada um deles. E aqui embaixo, ó, aqui embaixo, vocês vão escrever essa por extenso. Como, por exemplo, vocês não vão precisar colocar o nome do estado. Vocês apenas vão escrever por extenso. Exemplo, ó, 1 bilhão, 559 milhões, 168.117 quilômetros. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão escrever por extenso esses numerais. Letra B. Esses números são cardinais ou ordinais. Lembrem, cardinais, ele indica quantidade. Ordinais, ele indica ordem. Então, olha a diferença de um para outro, que teve num teste que muita gente errou isso aí. Trocou ordinal por cardinal de todo jeito. Então, ele é ordinal ou é cardinal? Vocês vão escrever aí. O número 2 tem assim. Algumas pessoas da Bíblia, eles viveram muitos anos. Hoje em dia, se eles estivessem vivos ainda, eles ficariam até tristes em ver que a maioria morre antes de completar 100 anos. E o mais velho do mundo, se tiver muito, é 100 ou 120 anos. Naquela época, eles viviam de 900 e tantos, 700, 600. Então, aqui, eu destaquei para vocês algumas pessoas da Bíblia e a idade que cada um deles viveram. Na letra A, você vai colocar esses números na ordem crescente, do menor para o maior. Não precisa colocar o nome deles, somente a idade deles, na ordem crescente. Na letra B, eu coloquei assim, ó, se esses números fossem ordinais, então eles são cardinais, porque eles indicam uma quantidade. Se eles fossem ordinais, como é que eles seriam escritos? Aí você vai escrever eles em ordinais. Porque veja só, se eu pego aqui e boto assim, ó, ele viveu 120 anos. 120 anos é um número cardinal. Se eu quero em ordinal, ele viveu 120 anos. Então, 120. Então, você vai transformar esses números cardinais da letra A em números ordinais da letra B e escrever como é que você lê em ordinal. Então, não esquece, ordinal não é cardinal. No número 3, eu coloquei para vocês um gráfico. Esse gráfico aí, ele foi disponibilizado pelo IBGE no ano de 2018, que é esse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico, ele vem mostrando a quantidade de pessoas analfabetas no Brasil. Analfabetismo no Brasil, de 15 anos ou mais, as pessoas que têm 15 anos acima. E esse gráfico ele vem mostrando quais são as regiões brasileiras que se destacam no analfabetismo. Aí você vai observar o gráfico e você vai responder a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E de acordo com este gráfico. Então, olha o gráfico e vai responder. No número 4, tem assim, quando começam as aulas, geralmente as lojas, as livrarias, eles dão promoções. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, um folhetinho de uma promoção de uma loja. Aqui os preços estão bem baratinhos. Então, nesse cartãozinho que eu coloquei aqui, ó, nesse panfleto, ele está mostrando
os produtos que estão em promoção. Aí nas perguntas, você vai ler as perguntas e fazer. Veja só. A letra A, eu coloquei assim. Se eu comprar um item de cada produto desse folheto, qual o valor a ser pago? Então, eu vou somar todos eles e vou ver quanto é que eu pagaria. Na letra B, eu continuo. Se eu tiver 50 reais, ainda vai sobrar troco? Então, se eu comprei um de cada e tenho 50 reais, eu vou ter algum troco? Então, você vai fazer aqui uma continha de menos para saber qual será o meu troco. Na letra C, eu vou ter assim, ó, comprei 12 caixas de lápis de cores. Então, você vai pegar e vai ver quanto é que eu vou pagar nas 12 caixas de lápis de cores. R$ 2,99 vezes 12. E vai fazer a continha e responder. Na letra D, eu estou dizendo que eu saí de casa com uma quantia. Essa quantia que eu saí, que está aí, que vocês podem ver, ela vai sobrar troco. Qual vai ser o meu troco eu pagando os lápis de cores? Então, eu vou pegar o dinheiro que saí e diminuir, então, os lápis de cores da resposta C. E aí, eu vou ver qual vai ser o meu troco. No número 6, não, número 5. No número 5, vocês vão fazer multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Quando a gente multiplica por 10, nós acrescentamos um zero. Quando acrescentamos por 100, nós acrescentamos 2 zeros. E quando nós multiplicamos por 1000, acrescentamos 3 zeros. Como, por exemplo, 10. Vou dar um outro número que é melhor. 16. 16 vezes 10, 160. 16 vezes 100, 1.600. Então, veja que eu estou aumentando os zeros, ó. 16 vezes 10, 160. Aqui, ó, acrescentei um zero. Se fosse vezes 100, eu vou acrescentar 2 zeros. Aqui, ó, 2 zeros, 1.600. E se for vezes 1000, eu vou acrescentar 3 zeros. Então, eu vou ter 16.000. Então, 10 eu aumento um zero, 100, 2 zeros e 1000, 3 zeros. Então, no número 5, vocês vão preencher a tabela utilizando isso daí. No número, olha só, o número 6. No número 6, eu coloquei para vocês aqui uma tabelinha, ó. Essa tabela, ele está mostrando os números do coronavírus no Brasil no dia 29 de abril. Esses números do coronavírus eu coloquei o de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas. São aqueles que mais têm casos. Eu coloquei aqui ó, os casos confirmados e o caso de mortos. Na letra A, você vai somar os que estão em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Vai somar e vai comparar com os de São Paulo. Depois de mortos, depois que você somar e comparar o número de mortos, você vai dizer se ele ultrapassou ou não e por quê. Na letra B também, você vai somar, agora não mais o número de mortos, você vai somar o número de pessoas que têm a doença, que estão confirmados. Então, vai somar segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Soma todos eles e depois você compara com a quantidade de confirmados em São Paulo. E você vai dizer se ultrapassou ou não e explicar por que ultrapassou ou não. Na letra C eu já começo dizendo o que você vai fazer. Na letra C eu coloquei, ó, diminua o número de casos confirmados, não de mortos, confirmados de coronavírus entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, você vai fazer uma continha de menos para perceber a diferença de casos confirmados nesses dois estados. Na letra D, também uma continha de diminuir, que eu falei que você vai diminuir.
aquele que está em primeiro lugar, que é São Paulo, e aquele que está na última posição, na quinta posição, que é o Amazonas. Então, você vai juntar os dois e vai fazer uma continha de diminuir. São Paulo menos Amazonas, e você vai encontrar a diferença de pessoas confirmadas nesses dois estados. Já na letra E, eu coloquei letra E e letra F é de multiplicação. Na letra E eu coloquei assim, ó, se a quantidade de casos confirmados de doentes pelo coronavírus no estado do Amazonas, se confirmasse durante 5 meses. Então, 5 meses o mesmo tanto. No primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, 4 meses, 5 meses. O mesmo tanto em cada um desses 5 meses. Quantos casos seriam contabilizados no final? Então, você vai pegar o tanto do Amazonas aí, ó. O tantinho de confirmados em Amazonas, que foi 5.000 e pouquinho, 5.200 e pouquinho. Você vai pegar ele vezes 5 e você vai achar o resultado. Já na letra F, você vai ver também, ó, se em cada um dos 26 estados brasileiros, se cada um desses tivesse a mesma quantidade de confirmados de coronavírus em São Paulo, quantos casos confirmados seriam no Brasil? Então, você vai pegar a quantidade de São Paulo, vezes 26, que é a quantidade de estados, e você vai ter a resposta dessa questão. Então, veja só. Veja que ela não está difícil, ela está tudo de acordo com o que eu expliquei para vocês. Então, beijos, confio em vocês e sei que só vai ter 10 nessa prova. Beijos e até mais.